Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente, reunidos para adorar ao nosso Deus, para ouvir a sua voz, reunidos também para aprender cada vez mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse domingo, muito obrigado por esta manhã na sua casa, obrigado por podermos ouvir a sua voz, por podermos, ó Deus, adorar ao Senhor, Deus, por podermos glorificar ao Senhor, reunidos nas nossas casas mesmos, ó Deus, mas sabedores de que o Senhor está presente quando nos reunimos para te adorar e para ouvir a sua voz. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, derrama da tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero partilhar com vocês nessa manhã o texto do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler Isaías 55, os versículos de 1 a 3, para a nossa edificação nessa manhã. Vamos lá, Isaías 55, de 1 a 3, que nos diz assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vamos orar mais uma vez. O Pai, fala conosco agora através da Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, ensina-nos, fortalece-nos pela Tua santa palavra. Abençoa cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. Derrama da Tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual o melhor convite que você já recebeu na sua vida? Obviamente, durante toda a nossa vida, nós recebemos convites, às vezes para uma festa que nós esperávamos, um convite de trabalho, né, para aqueles que estavam sem emprego, um convite para nos encontrarmos com a pessoa amada, a qual nós estamos apaixonados, né, no início de namoro, por exemplo. São vários os convites, alguns bons, outros nem tanto, segundo a palavra de Deus, mas receber um bom convite é sempre bom. Nessa manhã, Deus está nos convidando, não é, através desse texto do profeta Isaías, para encontrarmos a verdadeira riqueza dessa vida, para entendermos e aprendermos que a verdadeira riqueza está sendo colocado diante das nossas vidas nessa manhã. O texto de Isaías aqui nos fala a respeito daquilo que nós não poderíamos comprar, a respeito daquilo que o profeta falou, obviamente, para o seu tempo, mas a sua voz ecoa até nós hoje, porque ele fala de Jesus Cristo, da salvação que só há em Jesus Cristo. Para o seu tempo, naquele momento em que o profeta vivia, ele estava trazendo uma palavra de restauração ao povo de Israel que estava no exílio. Ele estava trazendo uma palavra de transformação, de chamado à transformação para que Deus abençoasse novamente o seu povo, um povo que estava longe de Deus, vivendo longe do seu Deus, não é? Deixado de lado por toda aquela circunstância contrária. O que nós entendemos hoje para as nossas vidas é que nós também nos encontramos, muitas pessoas se encontram necessitados da verdadeira riqueza, necessitados do verdadeiro amor, necessitados da verdadeira paz e da verdadeira alegria que somente Deus pode nos dar. Então, o texto para nós, ele é um convite e nos mostra o quanto a humanidade tem sido tola na busca daquilo que não preenche a sua alma, porque há um vazio interior na vida do homem, há um vazio interior na vida de cada ser humano que só pode ser preenchido
por Jesus Cristo, quando ele encontra Jesus Cristo na sua vida. Então, nós vemos que as pessoas gastam dinheiro em coisas sem valor e muitas vezes são prejudiciais à sua vida. Coisas que não têm um verdadeiro valor, têm um valor monetário, mas não preenchem as suas vidas, porque daqui a um tempo elas querem coisas maiores e melhores. Muitos gastam o seu dinheiro em drogas, bebidas, prostituição, ostentam coisas como se isso fosse o que realmente importasse nessa vida. Muitos gastam o seu salário, o suor do seu rosto, naquilo que não satisfaz, naquilo que não traz alegria nenhuma, às vezes traz apenas uma alegria momentânea, mas aonde a pessoa sempre continua com aquele vazio dentro do seu coração. O que Deus está nos dizendo aqui nesta manhã é que Ele tem um conselho excepcional, Ele tem um convite excepcional para as nossas vidas. Ele está dizendo: ouçam-me, voltem-se para mim e ouçam aquilo que eu estou dizendo para vocês. E aí, isso aqui está sendo dito no profeta Isaías, no capítulo 55, mas em Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse, o capítulo 3, e nós lemos o versículo 18, diz assim: eu dou este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e comprem colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 18, quando Jesus fala às igrejas, e essa igreja de Sardes era uma igreja muito rica, nessa cidade havia fabricação de um colírio oftalmológico, não é? Que realmente era excepcional, e isso trazia muita riqueza à cidade, muita riqueza para as pessoas e até mesmo para as pessoas da igreja. E então Jesus Cristo estava falando para aquela igreja que era cheia de pompa, para aquela igreja que já parecia que havia conquistado tudo. E então Jesus fala: olha, abram os seus olhos. Vocês estão cegos, apesar de produzirem colírio. Vocês estão ficando cegos, porque estão olhando para vocês mesmos. Vocês devem olhar para mim. Então, o mesmo convite que Jesus fez, que Deus fez em Isaías, Deus está fazendo para nós hoje. E também já deixou relatado no Apocalipse, quando ele fala a igreja de Sardes, onde muitas igrejas têm parecido com isso, tem tudo, tem grandes programações, tem dinheiro no caixa, tem tudo, mas só falta verdadeiramente se voltarem para Jesus Cristo. Porque os relacionamentos não são verdadeiros. São igrejas ensimesmadas, presas às suas caixas e não voltadas para o próximo. Da mesma forma pode ser a nossa vida hoje. É preciso ouvir a voz de Deus, é preciso escutar o seu chamado, de voltar-se para Ele, de se entregar a Ele, de realmente viver para Ele e com Ele nas nossas vidas, em todos os momentos das nossas vidas, para que a gente encontre a verdadeira felicidade, encontre a verdadeira satisfação para a nossa vida. É preciso ouvir a palavra de Deus. Ele nos dá esse conselho: ouçam-me, ouçam-me. Ouça aquilo que eu estou dizendo a vocês. E no versículo 20, né, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é algo que eu preciso realmente entender e buscar esse relacionamento com Deus. Essa questão de comer, você não leva qualquer um para comer na sua mesa. Você não leva para dentro da sua casa, somente aqueles a quem você conhece, a quem você tem amizade, ou aqueles que você quer desenvolver uma amizade duradoura e verdadeira. Jesus está dizendo: olha, eu estou à porta batendo, abra o seu coração, porque o meu desejo é te dar do melhor dessa vida e da vida vindoura. Abra o seu coração, porque o desejo que eu tenho é de ter um verdadeiro relacionamento
com você. Esse é o convite que Deus nos dá. E esse é o Deus que oferece um rico suprimento para as nossas vidas, porque Ele nos dá água, Ele nos dá pão, Ele nos dá leite, Ele nos dá vinho. A água é aquela que mata a nossa sede. Aquele que está sedento num deserto, ele não anseia outra coisa. Ele não quer um punhado de ouro naquele momento, ele quer água por causa da sua sede. Da mesma forma, nós só seremos saciados, a nossa alma só será saciada se nós nos encontrarmos com Jesus novamente, se nós nos encontrarmos com Jesus na nossa vida. João, o evangelista, capítulo 4, versículo 14, diz assim, Jesus dizendo para cada um de nós, vamos ler o 13 primeiro. Jesus diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É água suficiente, não só para me satisfazer, mas para dar às outras pessoas. É algo que somente em Cristo nós vamos encontrar essa saciedade. Somente em Cristo. Deus é aquele que nos dá pão com fartura. Pão com fartura, é isso que nós vemos em Lucas. Lucas capítulo 15, o versículo 17, vai nos dizer assim, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O que isso quer dizer, amados? Esse texto aqui é Jesus falando da parábola do filho pródigo, da saciedade, da fome que somente Deus pode suprir, pode fazer cessar essa fome, a fome da alma, pela verdadeira riqueza, pelo verdadeiro amor, pela verdadeira paz. É isso que Deus deseja nos dar. 1 Pedro, Pedro vai dizer assim no seu capítulo 2, o versículo 2, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam vocês para a salvação. É através de Deus, Deus é aquele que cuida do suprimento vital. O leite para um recém-nascido é vital para o desenvolvimento da sua saúde. É tão vital que o homem foi capaz de desenvolver o leite de uma forma diferente, quando a mãe não pode, tem problemas para amamentar o seu filho, não pode dar o leite para o seu filho. Pela graça de Deus, a sabedoria, a inteligência humana, foi desenvolvido um leite, vários tipos de leite, de acordo com a necessidade de cada criança. Por quê? Porque aquele leite, ele é essencial para os primeiros dias de vida de uma criança. É isso que Deus está dizendo, eu sou essencial para o crescimento de vocês, o crescimento sadio, e eu posso dar isso a vocês. Ele é aquele que realmente cuida de nós e pode nos dar a alegria verdadeira. A alegria verdadeira está em Jesus. No Salmo 104, o versículo 15, vai nos dizer assim, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Para a cultura hebraica, o vinho é tido como sinônimo de alegria. Então Deus é esse vinho novo, esse vinho verdadeiro, capaz de nos dar a verdadeira alegria nessa vida. Não nas bebidas, não é isso, não vá cair no erro de interpretar dessa forma, porque o que está falando é que a verdadeira alegria não se compara à alegria que o vinho traz, não se compara nada nessa vida. A verdadeira alegria é Jesus na minha vida, a verdadeira alegria é o relacionamento verdadeiro com Jesus na minha vida. Então, para quem é esse convite nesta manhã? É para mim, é para você. E para todo aquele que está vendo esse vídeo, mas ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, e se encontra com esse vazio dentro do coração, que somente Deus pode preencher, somente Deus pode saciar a sede da sua alma em Cristo Jesus.
É para aqueles que se encontram abatidos, entristecidos, ansiosos nesse momento por causa das dificuldades da vida, pelos problemas diversos que muitas vezes estão enfrentando. Esse convite nessa manhã é para você, para que em Deus você encontre a saciedade para o seu coração. É para todo aquele que tem sede, é para todo aquele que não tem recurso, é para todo aquele que se reconhece humilde diante de Deus. E humildade não é ser sem dinheiro, humildade é se reconhecer pecador. É isso que Jesus nos diz, bem-aventurados humildes, quando ele fala no Sermão do Monte. Essa bem-aventurança, essa felicidade que excede a todo entendimento, é para os humildes que reconhecem que precisam de Deus, que reconhecem que apesar de terem tudo nessa vida, se não tiverem Deus, estão perdidos. É para aqueles que se encontram flertando com as coisas do mundo, como Asaf fez e relatou no Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram quando eu comecei a observar o crescimento do ímpio. Então, dentro desse aspecto, esse convite é para todos nós nesta manhã, para que nós nos voltemos para Cristo e façamos dele o nosso pão, o pão da vida, e façamos dele a água viva nas nossas vidas, e façamos dele o vinho que traz a alegria, o vinho novo, o vinho verdadeiro e único, inigualável. Façamos dele o nosso leite espiritual para o nosso crescimento espiritual nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e possa tratar os nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos porque nós podemos ouvir a sua voz. E nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça derramada sobre nós através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance aqueles que ainda não entregaram suas vidas a ti, Pai. Que o Senhor os chame, os toque pelo poder do teu Espírito, a fim de que eles se reconheçam pecadores, a fim de que eles realmente se arrependam dos seus pecados, a fim de que eles realmente desejem o Senhor mais do que tudo nessa vida, para serem transformados e nascidos de novo, para que assim, ó Deus, tenham uma vida abundante. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando todo aquele que está cansado, a todo aquele que precisa da verdadeira alegria e se encontra ansioso, entristecido, ó Deus. Que o Senhor seja o pão da vida na vida daqueles que se encontram fracos na fé, Senhor. Seja o alimento verdadeiro daqueles que precisam de Ti. Que o Senhor, ó Deus, seja o leite espiritual que leva ao crescimento, que tira de uma vida, ó Deus, de pequenez espiritual. Pai, em nome de Jesus, restaura a força e o vigor daqueles que se encontram cansados e abatidos. Restaura a alegria, dá-nos paz em meio, ó Deus, a essa pandemia que temos enfrentado. Dá, ó Deus, da tua cura sobre a vida daqueles que estão doentes. Da tua cura espiritual para a vida daqueles que estão doentes, espiritualmente falando, e precisam da libertação do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está vendo agora essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe muito, né? Que você encontre esse Deus maravilhoso que nos oferece da maior riqueza que ninguém pode comprar se Deus não a der, que é a riqueza da salvação, a riqueza de viver em Cristo, a riqueza da vida eterna. Que Deus te abençoe. Então vamos passar para a nossa lição nessa manhã. Então nós estamos estudando a teologia da felicidade. Hoje nós então vamos iniciar a nossa segunda lição, que tem por título Alegria
somente em Deus. Alegria somente em Deus. O texto básico da nossa lição é Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25. Eclesiastes 2, 24 e 25. Vamos lá? Diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Até aqui, esse é o nosso texto dessa manhã. Ok? Então, alegria somente em Deus. O objetivo dessa nossa lição é realmente buscar em Deus a alegria e o otimismo para nós vivermos, para o nosso viver. Então, a teologia da felicidade consiste em apresentar para nós o ensino bíblico de que a felicidade que o homem tanto procura, ela somente é encontrada em Deus. Então, a palavra de Deus questiona cada um de nós, aqui no versículo 25, né? Quem aproveitou melhores as comidas e os prazeres do que eu? Não é? O que ele está dizendo aqui é que a questão é que, separado de Deus, quem pode se alegrar verdadeiramente? Porque o versículo 24, né, diz que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, desfrutar do seu trabalho, encontrar prazer no seu trabalho. Não é? E vi que isso também é a mão de Deus. Vem da mão de Deus sobre a vida dos seus filhos, ou seja, é uma bênção do Senhor. E Salomão foi abençoado, abençoadíssimo, né, por sinal, por Deus. Então, por isso que ele diz: e quem aproveitou mais do que eu? Não é mesmo? Então, Deus, ao criar o homem, põe dentro do homem a eternidade, o desejo pela eternidade e pela felicidade, de uma maneira que o homem só será eternamente feliz quando ele se encontrar verdadeiramente com o seu Criador, depois de recebê-lo como seu Senhor e Salvador. É só lá que haverá uma vida totalmente isenta de dor, tristeza, choro, mágoa. Não é só lá, quando nós nos encontrarmos com Cristo, então nós vamos ver isso que diz. Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por mais que nós conheçamos a Deus, por mais que nós busquemos a Deus, nós não conseguiremos entendê-lo e compreendê-lo em sua totalidade, porque Deus é totalmente outro e ele não é contado junto com as suas criaturas. Mas isso nós vamos vendo no decorrer, então, da nossa lição. Dostoiévski dizia o seguinte: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Fyodor Dostoiévski, um grande romancista e pensador, né, que permeia aí a história da humanidade. Só que também há uma luta, essa vontade no homem, esse anseio de preencher o vazio existencial que ele tem, como Dostoiévski coloca, o vazio existencial do homem é do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preenchê-lo. Não é? Mas nos últimos séculos para cá, a luta entre o Deus vivo e verdadeiro e o paganismo e os ídolos, não é? Entre o cristianismo e o paganismo, tem se acirrado grandemente. Então nós vivemos uma grande confusão espiritual, porque o paganismo tem ameaçado os conceitos básicos da fé cristã, principalmente os conceitos de Deus, não é? Sobre Deus. Quando nós olhamos, a palavra era uma verdade absoluta. Hoje, a palavra é só mais uma verdade para o mundo, diante de tantas outras possibilidades que o mundo coloca. Então a gente precisa aprender, para encontrar a felicidade, a gente precisa aprender verdadeiramente a diferenciar o conceito bíblico de Deus e o conceito pagão de Deus. Porque, por incrível que pareça,
Não é? O mundo quer colocar Deus dentro da sua forma e nos vender isso como se fosse correto. E talvez você, como cristão, esteja vivendo no meio desse paganismo ou acreditando em Deus como os pagãos colocam, sem saber, sem ter a certeza, a inteligência, né? Sem ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então nós temos vivido num momento de uma dualidade terrível entre o monismo, note que não é monoteísmo, mas é monismo, ok? E teísmo. Monismo e teísmo. O que isso quer dizer? Não é? O monismo, que vem do grego monos, que significa único, é a ideia segundo a qual, não é, o mundo é constituído de uma única substância, seja ela de um material, de uma matéria, como dizem os materialistas, seja ela também de um espírito único, como dizem os espiritualistas. Então aqui, Peter Jones, ele vai apresentar para nós, segunda lição, 5 pontos do monismo atual. E que talvez você pense dessa mesma forma e olhe que você não está sendo cristão verdadeiro, mas está sendo monista, mesmo não sabendo ou não entendendo sobre isso. Primeiro ponto, tudo é um e um é tudo. Tudo é um e um é tudo. Utilizando-se da figura do círculo, o monismo defende que a realidade ela é única e indivisível. Logo, Deus é tudo e tudo é Deus. Então não tem essa separação entre Criador e criatura. Tudo é Deus e Deus é tudo, Deus está em todos. Então a gente pensa disso. O resultado desse tipo de pensamento é o segundo ponto, que mostra que a humanidade é una. Para o monismo, a humanidade é una. Ou seja, não é? Ele, como decorre do primeiro, se tudo é um e um é tudo, então a humanidade é uma parte de Deus, ou uma expressão da unidade divina. Então os homens passam a ser vistos como deuses, como divinos, versões pequenas e clonadas do próprio Deus. Para muitas pessoas, elas se dizem Deus, porque não é? Elas são ali como, já que Deus está em mim, então eu também sou um Deus, eu posso ver da minha forma. Dentro do cenário evangélico, há ideias estapafúrdias de pessoas que se dizem apóstolos e apóstolas, não é? Por aí, da onde jamais viram a Cristo verdadeiramente, mas são charlatães, e os que abirrogam esse título para si, não é? Deveriam ser execrados, porque eles estão enganando as pessoas, não é? Mas muitos, um desses que se dizia apóstolo, lendo a carta, uma das cartas de Pedro, né? Num determinado momento ele diz assim: isso aqui é o que Pedro escreve, mas o que eu digo é isso, porque apóstolo por apóstolo, eu também sou apóstolo, sou mais apóstolo que Pedro. Então eu não vou seguir o que Pedro está dizendo, mas eu, com a autoridade apostólica que eu tenho, então eu posso fazer o que eu quiser. Esse tipo de gente, amor, você deve correr, você deve voar longe desse tipo de gente, porque eles só levam ao engano, levam você para longe do verdadeiro evangelho, para longe de Jesus Cristo, e vão te levar para uma vida cristã, ou se assim nós podemos chamar, vão te levar para uma vida religiosa, essa é a verdade, não é? Cheia de medo, uma vida religiosa simplesmente cumprindo regras, ordenanças, e você não verá Cristo verdadeiramente, não é? Então há essa questão de que as pessoas são deuses, não é? E daí a gente vê essas várias metamorfoses, esses vários evangelhos, se é assim que nós podemos dizer, não é? Muitos são levados também por outras religiões, como eu falei anteriormente numa aula, falando sobre o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. É o significado de namastê, não é? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. É bonito? Claro que é bonito. Mas é a retratação verdadeira? Que tipo de Deus é esse?
A qual Deus está se referindo? Porém, quando você ouve uma coisa assim, que relativamente é bonita, não é? Que é agradável de ser ouvida, você está sendo enganado. Porque não é isso que Deus diz através da sua palavra. Em nenhum momento Deus diz isso dentro da sua palavra. Em nenhum texto Deus diz isso, não é, para cada um de nós. Então a humanidade é una, decorrendo de tudo é um. Se tudo é Deus, então Deus está em tudo e tudo então é de Deus. Então a humanidade é una no sentido de ser pequenos deuses. O terceiro ponto é que as religiões são unas. Quem de nós nunca ouviu a expressão todos os caminhos levam a Deus? Esse todos os caminhos levam a Deus quer dizer que toda religião é boa em sua natureza, mas isso é um pensamento monista, não é? Então todas as religiões, de uma certa forma, são boas, porque tentam melhorar o caráter da pessoa, tentam levar aquela pessoa a uma evolução, né? Um crescimento de caráter e tal, não é? Então todo mundo pensa isso. Isso aí está parafraseando a história de Roma, né? Porque todos os caminhos levam a Roma, é isso que se dizia antigamente, não é? Mas todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos, embora sejam de uma determinada religião, será que leva a Deus verdadeiramente? Ao único e verdadeiro Deus? Com certeza não. Diante das doutrinas e daquilo que eles pregam, com certeza não te levarão para Deus. Você pode até achar bonitinho, achar gostoso de ouvir isso, mas essa é uma grande mentira que vai te tirar dos caminhos do Senhor, porque nem todas as religiões, mesmo que fale de Jesus, mesmo que até leia a palavra, elas não estão te levando para Deus, para o único e verdadeiro Deus, estão te levando para longe, certo? Então, esse é um pensamento monista. Todas as religiões compartilham dessa mesma experiência mística comum, não é? Então não tem mais absoluto religioso, não há uma verdade absoluta, não é? E se você diz isso, você está sendo intolerante. Essa é a palavra do nosso tempo. Não seja um intolerante, não é? Porque todo mundo tem direito, todo mundo tem o seu direito, até o direito de ir para o inferno seguindo, né, deuses falsos. Todo mundo tem seu direito, não é? Mas isso não é intolerância, é seguir a palavra. E é isso que nós precisamos ter, a firmeza de não tomarmos a forma do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu não posso me conformar ao mundo, a esse tipo de pensamento. E talvez você tenha vivido até aqui, nesse momento que você está ouvindo isso, você nem sabia desse pensamento monista. Talvez você aceitasse algumas das coisas aqui e nunca se apercebeu que você estava no caminho errado. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, que nos guia, que ela nos serve de guia. Ela é a nossa luz, é a luz para o nosso caminhar. Não é? É importantíssimo que você aprenda isso, a buscar a sabedoria que vem de Deus através da sua palavra. Quarta coisa que o monismo ensina é o fim do dualismo. Na verdade, a mensagem principal do monismo é o fim ou a erradicação de qualquer diferença ou oposto. Que tipo de diferença ou oposto? Um pensamento monista: Deus e o homem, macho e fêmea, homem e animais, bom e mal, céu e inferno, Cristo e Satanás, pecado e santidade, a Bíblia e os livros apócrifos ou os outros livros religiosos, pai, filho, autoridade e submissão. Isso não existe mais, isso não deve ser. Para o mundo monista, sim, mas para os cristãos que seguem a Cristo verdadeiramente, não. Mas esse é o tipo de pensamento que nós temos enfrentado em várias esferas da nossa vida cotidiana. Eles querem acabar. Se você pensar contra, você está sendo intolerante. Se você pensar diferente, você está sendo intolerante. Querem enfiar goela abaixo o pensamento deles, de um grupo muito menor do que o restante todo da sociedade. Eu preciso ficar alerta a tudo isso. E isso permeia cada área da nossa sociedade, não só a religiosa. Embora nós estejamos falando aqui da área religiosa. Mas esse tipo de pensamento monista
permeia em todas as áreas da nossa vivência, do nosso dia a dia, não é? Dos nossos relacionamentos. É preciso tomar muito cuidado. Então, o monismo prega o fim do dualismo, não é? E a última questão é que o monismo, ele induz a experiência mística subjetiva como sendo o ideal da espiritualidade. Se você é uma pessoa que ainda não teve um encontro místico com Deus, você não se encontrou com Deus. Uma mentira deslavada. O misticismo é simplesmente um emocionalismo. Na sua grande maioria, das suas maiores manifestações, ele é apenas um emocionalismo e não verdadeiramente um encontro real. Não um encontro real. Então, o que nós vemos aqui, e até mesmo no meio evangélico, é que essa busca por esse ideal espiritualístico, não, o ideal de espiritualidade através da transcendência mística, do desenvolvimento místico, atinge até mesmo dentro das nossas igrejas, ou igrejas, se assim podemos dizer, igrejas irmãs, né, que pregam a Cristo, que dizem pregar a Cristo, mas levam as pessoas a buscarem os amuletos, a terem experiências espirituais com Deus, vendo graveta acender, vendo isso e aquilo, como se a sua fé dependesse disso. Se a sua fé depende disso para existir ou para ser fortalecida, então a sua fé é uma fé fraca, uma fé perdida, porque nós somos chamados a crer em Cristo, mesmo não vendo, mesmo que Ele não se manifeste de alguma forma estrondosa nas nossas vidas. É aí que nós devemos ter a verdadeira fé, a fé de crer num Deus que não aparece para nós, ao qual nós não podemos tocar ainda, mas crer até o fim das nossas vidas e até a vida eterna. Então é preciso tomar muito cuidado, porque dentro de muitas igrejas ditas evangélicas, é isso que tem sido pregado. Esse encontro místico e espiritual. Isso não é da palavra de Deus. Isso aí, na verdade, essa força aí, ela é tirada do monismo, do pensamento monista, que induz a isso. Então, você vai ver que todas as outras religiões têm esse aspecto espiritualista. Por exemplo, quando eu me converti, eu não me converti, a igreja a qual eu pertencia no início, nesse momento, as pessoas ficavam até em pé, porque havia bastante pessoas, mas a igreja era pequenininha ainda. No dia, o pastor principal não estava doente, coitado. Ele estava no hospital. Foi o presbítero que pregou, que levou a mensagem. Mas no dia em que ele pregou, eu me converti. Não foi por ele, não seria também pelo pastor, mas foi porque aquele momento foi o momento que o Espírito Santo tocou o meu coração. Não houve estrondos, não houve fogos, mas houve um calor interno no meu coração que me levou ao arrependimento, a qual eu não podia parar de falar desse Deus maravilhoso e que logo depois me levaria verdadeiramente a uma vida de alegria, uma vida de realização nele. Não houve nada estrondoso, a igreja não caiu, não tinha fumacinha passando, não tinha jogo de luz na igreja, absolutamente nada. Porém, é evidente que outros, às vezes, quando vão a um encontro, por exemplo, como um acampamento de carnaval, ou algum outro acampamento, algum outro encontro, não é? Naquele momento em que eles estão ali totalmente focados, não é? Naquele momento em Deus, verdadeiramente, há um mover de Deus. Mas não é igual para todo mundo, ali se convertem 20, 30 pessoas às vezes. E não é igual para todo mundo, há ali no meio pessoas que nem se converteram verdadeiramente, mas por causa do momento, da música, do emocional, se sentiram tocados para irem à frente, mas logo que saem desses acampamentos, na verdade a grande maioria, quando a vida volta ao normal, quando os problemas nos encontram novamente, eles abandonam a Cristo.
Muitas vezes nós somos levados por isso, pelo emocionalismo, por essa busca mística. Quantas pessoas, por causa desse vazio existencial, não têm buscado os amuletos para tocarem? Quantas pessoas não fazem promessas na busca de uma cura física para uma doença terrível, mas fazem promessas, mas não têm a capacidade de entregar as suas vidas e entender que às vezes aquela doença não vai passar, porque é uma doença incurável, mas o que realmente importa é que ela tenha encontrado verdadeiramente a Cristo para ter a vida eterna. Porque é esse tipo de vida que nós somos levados quando nós encontramos verdadeiramente a Cristo. Esse outro tipo de pensamento, que é essa questão mística, é fruto desse pensamento monista e não da palavra de Deus. É preciso buscar a Deus verdadeiramente. É preciso viver para Deus, fora da igreja. Na igreja é fácil dar a mão, cumprimentar, abraçar, que saudade disso, né? Agora, nesse tempo de pandemia, nós não podemos nos reunir ainda, mas nós nos abraçamos, nós conversamos, nós choramos às vezes, um no ombro do outro, nós oramos juntos, nós cantamos e louvamos juntos. Esse é um momento de culto ao nosso Deus. Mas a nossa vida deve ser uma vida de culto ao Senhor o tempo todo. É no seu trabalho, é na sua escola, é com seus amigos, com seus familiares, que na grande maioria das vezes não são cristãos como você, ou se são cristãos, são de uma outra linha cristã e não creem como você. É você demonstrar ser a luz do mundo, o sal da terra, na vida daquelas pessoas que às vezes tiram sarro de você por você ter escolhido viver com Cristo. A nossa vida deve ser um culto. Porque no meio da música, do emocionalismo, é muito fácil. Nós somos levados a isso. Mas Deus nos chama para a experiência pessoal, real com Ele, em todos os dias, em todos os momentos. Então, a gente começa a observar que esses pontos aqui do monismo, né, eles se contrapõem aos princípios ensinados pela Bíblia acerca da pessoa de Deus. Nós estamos falando do monismo. O contrário do monismo, então, é o teísmo, não é o ateísmo. O a partícula A, é uma negativa, não, né? O não Deus, ou a não vida com Deus, ou a não existência de um Deus, não é? Mas é teísmo. Ismo significa uma forma de vida. Eu vivo para Deus, a vida com Deus, não é? Assim como o budismo. Note que as palavras, a terminação dessas palavras é o final ismo. Então é importantíssimo que a gente entenda isso. O teísmo é o termo teológico que ele vai afirmar que Deus, ele é transcendente, imanente. Deus está acima do universo físico e até mesmo do tempo. Deus permeia todas as coisas com a sua substância aí sim mística, invisível. Então, a partir de agora, a gente começa a ver os 5 pontos, em contraponto ao monismo, os 5 pontos, né, do teísmo. Quais são os 5 pontos do teísmo? Primeiro, Deus é o Criador e não é a criação. Deus é o Criador e não é a criação. Deus, ele está distinto da sua criação. Porque Deus já existia antes mesmo de que tudo fosse criado. Basta que nós olhemos para Gênesis capítulo 1, quando lá vai afirmar, né, que a terra era sem forma e vazia. E Deus, não é? E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E aí Deus foi criando todas as coisas. Do nada, tudo se fez. Mas somente porque Deus o quis assim. O pensamento humano, por exemplo, a teoria do Big Bang, não é? Que diz que um dia houve uma geração lá de uma faísca, vamos dizer assim, e tudo explodiu, e dessa grande explosão, tudo veio a ser criado. Todo o universo, os planetas,
as vidas desses planetas, tudo muito bem organizado, do nada. Quando a própria ciência diz que do nada, nada se cria. Isso é claro para a ciência, do nada, nada se cria. Quem acendeu o fósforo do Big Bang? Esse é o ponto. Então a palavra nos mostra que Deus é o Criador de todo o universo, de tudo e de todos. E Ele é o sustentador do universo. O Salmo 90, se a gente... Salmo 90, versículos 1 e 2, vai dizer assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é o Criador e não é a criatura. A unidade, segundo ponto, a unidade só é possível em Cristo. A única unidade verdadeira, ela é criada somente pela fé comum em Cristo. Por quê? Porque a nossa humanidade está dividida. Dividida entre aqueles que acreditam e não acreditam. Divididas pelo espaço geográfico. Dividida pelas diferenças raciais. Divididas pelas diferenças de costumes, da própria sociedade organizada diferente, da organização social e política dos países, de cada nação, é totalmente diferente uma das outras, na sua grande maioria. Somente em Cristo eu posso ser parte do mesmo povo que alguém que é de nacionalidade japonesa, venezuelana, congolesa, e assim por diante, neozelandesa, mexicana, argentina, e assim vai, australiana. Em Cristo nós somos um único povo chamado pelo mesmo Cristo. Somente em Cristo nós nos tornamos uma só igreja, a igreja invisível, assim chamada, independente da placa da igreja. Se for um cristão verdadeiro, chamado verdadeiramente por Cristo, que entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus e o tem como Senhor e Salvador, este faz parte da igreja invisível, que não tem placa, mas é a igreja de Cristo, qual Ele é o cabeça. E nós, então, como igreja do Senhor, espalhado por toda a terra, nos tornamos o seu corpo. Diferentes, mas um único corpo a cooperar para o crescimento geral de Cristo, para que Cristo volte, para a instauração completa do reino de Deus aqui na terra. Então é em Cristo que nós nos tornamos um, e somente através de Cristo, somente através de Jesus Cristo. Então é importantíssimo entender em Cristo que a unidade que a unidade só é possível em Cristo Jesus. Só há uma religião verdadeira também. A Bíblia ensina que só existe uma religião verdadeira e todas as demais são feitas pelos homens. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Jesus é o único que pode salvar o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro mediador ou mediadora capaz de nos salvar, capaz de interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Há várias outras religiões, até mesmo algumas cristãs, que vão apresentar a vocês, homens e mulheres, que se tornam então mediadores. Não existe isso. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6 é que nos diz isso, não é? Jesus Cristo, Ele é o único caminho e é o único que pode salvar o homem. É só quando a religião ela é realmente fixada em Jesus Cristo, prega o verdadeiro evangelho, somente aí é que nós nos tornamos um. Obviamente, irmãos, a igreja presbiteriana é uma, ela tem a sua doutrina, não é? Ela tem a sua maneira de crer, não é? Baseado dentro da palavra de Deus. A igreja batista, ela tem uma outra perspectiva quadrangular,
Porém, não são só os presbiterianos que são salvos. Não são só os batistas. Mas nós formamos uma igreja em Cristo Jesus que não tem placa. Que não tem placa. Então é preciso entender que tudo isso. É a igreja que se diz cristã, mas é segregacionista. Que se diz cristã, mas ela prega outras coisas fora da palavra de Deus, então ela não está pregando o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho de Deus está revelado na sua palavra. Igreja que se diz cristã, mas vive baseada não pela palavra, mas vive baseada simplesmente, não é, pela sua doutrina dita pelos homens apenas, não ancorada na palavra, onde você busca um único versículo que diga lá, que corrobore com a fala ou a doutrina daquela igreja, mas você não encontra, se afasta, porque ela está mentindo para você. É preciso entender isso, não é? Então, só há uma religião verdadeira. Só uma. Em nenhum lugar Jesus Cristo diz que é para você seguir qualquer outra religião, que todas as religiões são boas. Deus, lá atrás, no Velho Testamento, levanta para si um povo que deveria ser diferente, os judeus. Esse povo vai se perdendo no meio do caminho, a começar pelo deserto, mas continua sendo o povo de Deus, porque Deus tinha um propósito lá atrás. Cristo nasceria no meio daquele povo, mas agora não somente para aquele povo, não exclusivo daquele povo. O Messias veio, mas para todas as pessoas de todo o povo, língua e nação, para fazer daí agora o seu novo povo, não somente de judeus, mas de todo lugar, da Judéia, toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a mensagem do Evangelho, aonde o Evangelho deveria chegar. Então, em Cristo nós nos tornamos um, só é possível em Cristo, mas também só há uma religião verdadeira em Cristo. Outra coisa que o teísmo nos ensina é que todos os homens são pecadores, e aí, nesse ponto, muitas outras igrejas tidas como evangélicas se afastam, diferem muito de nós, não é? O coração humano é totalmente corrupto e é dele que procedem toda a maldade, todo o mal. O pecado é a causa de todas as distinções, principalmente o pecado original que separou a criatura do Criador. Talvez você fique pensando, a questão do mal no mundo, se Deus é bom, por que tem o mal? Por que não interfere, nada disso? Amado, você está longe de Deus, você não conhece, por isso que você faz esse tipo de pergunta. A razão do mal é o pecado original. E é por causa do pecado original que há o mal no mundo. Não é Deus quem faz, mas é o homem quem cria o seu próprio mal. Por quê? Porque ele é pecador. Ele não comete pecado, mas ele é pecador. Todo o mal que existe no mundo é o contrário daquilo que Deus desejou para nós. Todo o mal que acontece no mundo é fruto da maldade humana, do coração sombrio, afetado pelo pecado. Então, se você não crê nisso, não precisava de Jesus. Você é autossuficiente, para que Jesus morreu na cruz? Só para ser o caminho para você chegar a Deus? Tem alguma coisa errada aí. Se tudo isso dependesse de mim, de você, meros mortais, para que Deus mandou seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar e nos dar a vida eterna? Então, o pensamento teísta nos diz que todos pecaram, e esse pecado original é a causa do mal nas nossas vidas, nesse mundo perdido e tenebroso. A criação, a única solução aqui
para o pecado humano é oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. A criação de Deus, toda ela, ficou manchada por esse pecado. É por isso que nós dissemos, uma outra inverdade dita muito, né? Em todos os meios, isso é fruto do monismo, né? A questão é de que todos são filhos de Deus. É um pensamento monista. Todos são filhos de Deus? Não, senhor. Ou senhora. Não são. Só é filho de Deus novamente, após o pecado original, aquele que se converte a Cristo. Filho de Deus novamente é aquele que se rende a Jesus. É aquele que o tem como Senhor e Salvador e vive tendo Jesus como Senhor e Salvador e vive de forma digna com isso. A todos quantos se renderam ao seu nome, se renderam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O pecado original manchou aquilo que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus quando nós somos criados. Pensa numa pintura fresca, acabou de pintar, e aí o artista olha aquilo e passa a mão, vamos dizer assim, não é? Então fica tudo borrado. E você tem alguns traços, mas a imagem já se perdeu. A imagem primeira se perdeu, porque foi borrada. Você vê ali uma mão, um traço de um olho, alguma coisa, não é? Mas o restante original se perdeu. É isso que o pecado fez. É por isso que nós temos traços de bondade, nós temos atos de bondade, mas todo ato de bondade, toda boa obra feita sem glorificar a Deus, são chamados de trapos de imundície para Deus. Porque não é esse que te salva. Você pode doar 1 zilhão de cestas básicas. Se você não crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, nada disso ajuda. Você pode ter uns 20, 30 orfanatos e cuidar das criancinhas e ajudar os mendigos e dar roupa às pessoas. Se isso não levar à glória de Deus, o fim principal disso for somente a alegria do seu coração, for somente ganhar alguns pontos para a sua evolução espiritual, você está no caminho errado. Porque toda boa obra, ela só tem valor para Deus quando leva a glorificar a Deus. Quando a pessoa olha aquilo que você fez e agradece a Deus por isso. Não é isso que o Tiago vai dizer? Mostra suas obras que eu vou te mostrar a minha fé com obras. A fé verdadeira leva a obras. Não existe, as obras sem fé são mortas. Então tudo deve nos levar a Cristo Jesus, deve glorificar a Deus, toda a minha vida. Mas os homens são pecadores, e é esse pecado que mancha. Então tudo que era feito, não é, perfeitamente foi manchado por esse pecado original. E esse é o resultado, é um mundo decaído, um mundo cheio de amargura, fome, dor, doenças, pestes. É isso que nós enfrentamos, não é? E o ponto 5 aqui da lição, então, do quinto ponto que ele fala sobre o teísmo, é olhar para cima. Nós não vamos encontrar a salvação e a felicidade olhando para dentro de nós, mas nós vamos encontrá-la olhando para Deus, olhando para Deus. Isaías 45 diz assim: olhai para mim e sede salvos, olhai para mim e sede salvos. A salvação do homem pertence ao Senhor, única e exclusivamente ao Senhor, única e exclusivamente ao Senhor pertence a nossa salvação. Os coaches hoje em dia, muitos escritores de pensamento de autoajuda, positivistas, vão dizer que você tem a força da mudança, você consegue. Mentira! Alguns vão conseguir, pouquíssimos irão conseguir. Talvez daquela situação, mas em outra ele não vai conseguir. Porque nós precisamos de Deus para a nossa salvação. Porque Deus é a fonte da única e verdadeira alegria para as nossas vidas. É isso que nós precisamos
entender. É isso que nós precisamos entender. Primeiro, então, trata do monismo versus teísmo. E em segundo lugar, aqui, ele vai tratar sobre a natureza de Deus. Então, nós vamos encerrar essa aula de escola dominical aqui, terminando esse primeiro ponto dessa segunda lição, e deixando então para a semana que vem, nós trataremos a partir da natureza de Deus. É importantíssimo que a gente entenda isso. A natureza de Deus, e fora de Deus não há felicidade. São os outros dois pontos dessa nossa lição número 2. Tá certo? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque precisamos da sabedoria do Senhor para entendermos muitas coisas que às vezes os nossos olhos, o nosso entendimento não nos revelam, Senhor. Que muitas vezes podemos estar sendo levados para outro caminho que não o caminho verdadeiro do Senhor. Por isso, Pai, abençoa as nossas vidas, nos dê cada vez mais entendimento, amor pela Tua Palavra e desejo de conhecer ao Senhor profundamente. Abençoa o Teu povo nesta manhã, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, essa aula, Pai. Derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que Ele nos capacite, para que Ele nos leve à salvação, para que Ele nos leve à transformação de vida. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e te dê um domingo abençoadíssimo na presença de Deus, um tempo de descanso. E que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, dê um joinha aí no vídeo, não é? Para que cada vez mais e mais pessoas possam receber a mensagem do Senhor, possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Que Deus te abençoe e até mais.